O presidente Jair Bolsonaro vai lançar amanhã, Barão, no Palácio do Planalto, uma mega campanha publicitária em torno do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Portanto, a partir de alguns dias nós vamos começar a ver na TV, ouvir em rádio, propagandas a favor do pacote anticrime do Moro. A campanha chega com certo atraso, Barão, porque o pacote já está em discussão faz tempo na Câmara dos Deputados e até já sofreu modificações, né, feitas pelo grupo de trabalho criado para analisar as ideias propostas pelo Moro. Mas você tinha antes a reforma da Previdência, depois a crise escancarada entre o Bolsonaro e o Moro, agora aparentemente contornada. Então a campanha foi sendo adiada. Amanhã será lançada em torno dos pontos considerados vitais pelo ministro da Justiça. O primeiro deles, Barão, é explicitar na lei que uma pessoa deve ser presa depois que foi condenada num tribunal de segunda instância. Ou seja, primeiro a pessoa é condenada por um juiz e depois ela recorre a um tribunal superior e também é condenada por essa segunda corte, um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. É uma ideia polêmica, né, Barão, que vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, né? Provavelmente na próxima semana o Supremo retoma essa discussão. Muitos juristas consideram inconstitucional a prisão depois de segunda instância, consideram que teria que ter uma modificação na Constituição, né, para que essa prisão seguisse valendo, portanto um tema bastante polêmico. Segundo ponto, Barão, o ministro defende que uma pessoa condenada por um tribunal do júri comece a cumprir a pena de imediato. Hoje, essa pessoa pode levar o caso a tribunais também superiores, depois dessa condenação pelo tribunal do júri, o que vai protelando, né, o cumprimento da pena. E, em terceiro lugar, o ministro se bate contra a saída de presos de alta periculosidade da prisão em dias como Natal, Dia das Mães e dos Pais, etc. A propaganda, Barão, vai ilustrar tudo isso, todos esses três pontos, que são os pontos mais centrais na visão dele, com depoimentos, vai ilustrar tudo isso com depoimentos dramáticos de vítimas da violência. Por exemplo, um filho cujo pai foi assassinado e o criminoso, condenado por um tribunal do júri há muitos anos, segue até hoje solto pelos recursos que vai apresentando a tribunais superiores. Então tem um exemplo real para cada um desses três pontos. De qualquer forma, Barão, discussões sobre sistema de punição, né, elas são sempre muito polêmicas. Recentemente eu fui a um painel da OAB em Brasília, onde foi exibido um filme com o outro lado do problema, quer dizer, o das vítimas de erros judiciais, de erros da polícia, de erros do Ministério Público, pessoas acusadas falsamente que tiveram suas vidas destruídas, né, sendo inocentes, nunca tendo feito absolutamente nada, o que mostra a necessidade de controles no sistema punitivo, já que a justiça ela é feita pelos homens e os homens erram. Portanto, você tem aí dois lados da questão e esse choque, né, de ideias e de propostas que vai se dar no plenário da Câmara dos Deputados em torno dessas propostas feitas pelo ministro da Justiça, Barão. Pois é, Mônica, o grande ponto para mim dessa história toda, né, essa discussão, e não é um momento que o Moro está em alta, muito pelo contrário, né, é a igualdade. Se você tem possibilidade de ter um bom advogado, você consegue protelar penas. A gente cansou de ver, inclusive, alguns crimes que acabaram sendo prescritos, né? Ou seja, a decisão demorou tanto tempo para ser tomada que a pessoa que foi lá cometer o crime não tem nenhuma culpa mais por causa dessa prescrição. Então, tem essa história que eu acho que é fundamental de que medida a justiça sendo igual para todos, né? Até que ponto quem tem um bom advogado consegue protelar, consegue atrasar o julgamento, consegue aquelas chicanas, né, que o pessoal gosta de falar no meio jurídico, a ponto de não ter o julgamento realizado. Então, para mim, esse é o grande ponto. E essa história de segunda instância, terceira instância, eu entendo quando você fala, e temos casos, muitos casos em que a justiça acaba errando, né? Pessoas que são presas de forma irregular, não deveriam ter sido presas, ilegais ou injustas e tal.
Mas meu ponto principal é esse: se a justiça é igual para todos, para aqueles que têm um bom advogado e para aqueles que não têm grana para conseguir ter um advogado que vai protelando ad infinitum, viu, Mônica? Aí você tem aquela questão de fortalecimento das defensorias públicas, né, Barão, que atendem gratuitamente as pessoas e que elas funcionam, né, Barão? Muitas vezes funcionam, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que foi numa defensoria, quer dizer, e realmente, quer dizer, um defensor tem milhares e milhares de casos, quer dizer, essa pessoa por um acaso foi defendida, foi vitoriosa a tese dessa pessoa, né? Essa pessoa aparentemente não tinha culpa, mas era difícil até para o defensor dedicar muito tempo para ouvir a pessoa. Então, quer dizer, a defensoria ela vai pelo que está escrito, pelo processo, faz a defesa, tem muitas vitórias, né? Mas de fato, quer dizer, são tão poucos defensores para a população que necessita de defesa, que o defensor não pode ficar ali como um advogado privado 1 hora, 2 horas ouvindo, né, quase como um psicólogo, pegando todos os detalhes necessários para apresentar a defesa. Não, a coisa funciona de uma maneira bem mais precária, né, e essa é um outro lado que também mereceria um debate.